Boa noite, meus aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais um compilado de relatos para vocês. Estava lá um ano atrás, fuçando os vídeos de 1 ano, 2 anos e achei mais 2. E eu acho que vocês vão, adorar! Bom, mas antes de assistir o vídeo, deixa o seu gostei. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, compartilha com os seus amigos, em todas as suas redes sociais. Se não gostar daquele mesmo jeitinho, compartilha com os inimigos e se vinga deles. Não esquece também, meus amores, de ativar o sininho das notificações do canal para receber o conteúdo em primeira mão assim que o mesmo chegar no YouTube. Tem mais uma coisinha. Se você quiser e puder ajudar o canal Angel Black Contos de Terror com qualquer quantia, o YouTube disponibilizou ferramentas para isso. Tem o Superchat, o Super Stickers, viu? Valeu demais! Se você preferir, tem a opção do Pix e lá você ajuda o canal da Angelzinha aqui com qualquer quantia a partir de R$1. E desde já eu deixo a minha mais sincera gratidão, pois toda ajuda será muito bem-vinda. E desde já deixo aqui a minha mais sincera gratidão. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Dados os recados aqui, chega de jogar a conversa fora, né? Vamos aos relatos? Vamos ao relato, então? O relato é o traumático encontro de um coveiro com um lobisomem. No ano de 1978, em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, no cemitério da cidade aconteceu algo que deixou o coveiro traumatizado por muito tempo, o fazendo até mesmo deixar o emprego e não querer mais nem ao menos passar em frente de um cemitério. Em 1978, Joel, nome já está trocado, estava desempregado e ele e sua família estava passando por privações. Então, por um amigo, ele ficou sabendo que o coveiro da cidade tinha falecido e, se ele quisesse tentar o emprego, era só ele ir na prefeitura da cidade para ver se a vaga ainda não tinha sido preenchida. Joel correu até a prefeitura, rezando para que ninguém tivesse pegado a vaga. Assim que o homem chegou na prefeitura, a secretária do prefeito nem fez muita cerimônia. Contratou Joel sem fazer muitas perguntas e nem exigir muitos documentos. Bastou a identidade do homem e uma assinatura simples num pedaço de papel. Joel até estranhou, pois foi bem fácil conseguir aquele emprego. Também não viu ninguém ali para disputar a vaga. Bom, mas como sorte não se discute, então, feliz da vida, ele foi para a casa de seus pais, que eram bem velhinhos, contar a eles a novidade, que ele, enfim, tinha encontrado um trabalho e que as dificuldades e privações que eles estavam passando iriam, enfim, acabar. Mas quando Joel disse em que trabalharia, a velha mãe dele ficou assustada. Disse que tinha um mau pressentimento sobre aquele emprego. Mas o rapaz riu, desdenhando da mãe. Depois, muito carinhosamente, disse para ela que ficasse tranquila, que dali para frente tudo melhoraria, pois ele teria um bom salário. No dia seguinte, Joel pegou algumas roupas e alguns objetos pessoais que estavam na casa da mãe dele e se mudou para a pequena casinha que ficava nos fundos do cemitério.
A casinha, essa que já estava mobiliada, era só chegar e se alojar. Para ele estava tudo ótimo, pois o salário era muito bom, não pagaria aluguel, né? Ia morar de graça. Então, além de poder ajudar os pais, ele ainda ia poder fazer um pezinho de meia pensando em seu futuro. Ele trabalhou tranquilamente ali durante um mês, tirando alguns moleques adolescentes que entravam lá para beber e fumar escondido durante a noite às vezes. Mas, fora isso, tudo normal. Mas no início do mês seguinte, as coisas mudariam e radicalmente. Nos primeiros dias, ele começou a notar que algum bicho tinha tentado cavar as sepulturas das pessoas que tinham sido enterradas na terra. Mas nos dias seguintes, o negócio foi ficando cada vez pior. Seja lá o que fosse que estava fazendo suas visitas noturnas ao cemitério, estava desenterrando os corpos e até mesmo mutilando os cadáveres. Todos os dias de manhã era a mesma coisa. Terra fuçada, pedaços de madeira de caixões, parte de cadáveres desenterrados e até mesmo largadas jogadas. Algumas partes apareciam com aparência de mastigadas. Realmente estava ficando muito complicado trabalhar ali com aquelas coisas muito estranhas acontecendo. Cansado de ficar reenterrando cadáveres todos os santos dias antes mesmo do sol raiar, então ele relatou os fatos na prefeitura da cidade. E a secretária do prefeito disse para ele ir falar com o delegado da cidade, mas que era para ele resolver o caso discretamente, pois aquilo poderia causar pânico nos moradores da cidade. Mas com certeza era apenas artes dos adolescentes, né, que iam lá fumar e beber tentando assustá-lo. Mas se ele e um policial dessem um susto bem dados nos meliantes, tudo seria resolvido. Joel, então, saiu dali em direção à delegacia para falar com o delegado, que, por coincidência, tinha a mesma opinião que a secretária do prefeito. O delegado, então, mandou que um jovem policial passasse a noite lá, na casa de Joel com ele. E aí, eles pegariam os desordeiros no pulo. E assim, como foi combinado, foi feito. No entardecer daquele mesmo dia, o jovem policial foi até a casa do coveiro, onde passariam a noite de tocaia para botar os desordeiros para correr. Não demorou muito. A tarde tornou-se noite e, quando faltavam poucos minutos para meia-noite, eles ouviram uns grunhidos. Grunhidos esses muito estranhos. Não parecia grunhido de nenhum animal conhecido por eles. Não demorou muito, eles abriram a porta da pequena casa, bem devagar para não fazer barulho, e seguiram se escondendo até onde estava vindo os grunhidos. Mas não andaram muito não, e de longe viram algo que os fez parar. Viram um ser horrível. O ser parecia um cachorro, só que muito maior que um cachorro. O bicho era acinzentado e tinha os pelos muito ralos
e duros que nem arame. Bom, pelo que dava para ver, né? Aquilo estava escavando uma sepultura. Joel olhou para o jovem policial, que também estava tão perplexo quanto ele. O bicho cavou, cavou e cavou, até que se ouviu um barulho como madeira quebrando-se. Logo, o bicho puxou um cadáver para fora da sepultura e começou a grunhir muito mais alto e a rosnar um rosnado forte e assustador. Aquilo mais parecia um ser trevoso, vindo do próprio inferno. Em um certo momento, aquela criatura ficou em pé, como se fosse um homem, e uma brisa que cortou o ar na noite levou até eles um fedor horrível de carne podre que fez o jovem policial vomitar. Por um momento, aquele ser bestial parou de grunhir e, em pé como estava, olhou na direção onde os dois estavam escondidos e começou a farejar o ar. Os homens puderam presenciar aqueles olhos vermelhos, como um rio de sangue, procurando por algo no ar. Eles foram tomados pelo terror. Aquilo era mesmo um monstro do inferno. O jovem policial sacou a arma do coldre, mas Joel o impediu. Joel disse àquele rapaz, bem baixinho, sussurrando, né, que aquele bicho era algo sobrenatural e o que porventura poderia acontecer com eles se a bala do revólver não o matasse. O jovem policial então sussurrou de volta: Bem, se o bicho vir até nós, não terei escolha, terei que atirar. Mas, por sorte deles, o bicho logo voltou a fazer o que estava fazendo. Aquele ser horrendo, ora comia pedaço dos cadáveres, ora rolava sobre ele. Aquela era mesmo uma visão muito tenebrosa. E foi assim por horas, até que chegou a madrugada e o bicho saiu em disparada, indo para outra direção do cemitério, aonde ficavam os túmulos. E começou a escavar bem do lado de um túmulo. E os dois juravam ter visto o bicho desaparecer, como se tivesse sido tragado pela terra. Os dois correram de volta para casa, trancaram as portas e só saíram de lá quando amanheceu. Como eu disse, assim que amanheceu, os dois saíram da casa. Os dois foram até o túmulo, onde a besta parecia ter sido tragada pela terra. E viram que ao lado do túmulo havia um buraco, como se fosse uma passagem, né? O bicho tinha escavado, feito uma passagem ali. Joel, então, com o auxílio de um enxadão e uma pá, se pôs a cavar, enquanto o jovem policial ficava de guarda. Mas mesmo antes de começar a cavar, eles já tinham visto que o túmulo em questão era o túmulo do antigo coveiro do cemitério. Sim, do mesmo que tinha morrido meses antes, quando Joel começou a trabalhar no cemitério. E quando ele terminou de escavar, o susto que eles levaram foi grande. O antigo coveiro estava do lado de fora do caixão, deitado de bruços. Estava todo sujo de terra e dentro do túmulo, em volta do corpo do coveiro, também tinha muitos pedaços de corpos. O fedor
era insuportável, mas não era do coveiro, pois o mesmo parecia que tinha acabado de morrer. Não era o corpo de uma pessoa que tinha morrido há meses, mas nem de longe. E o pior, que parece que o ex-coveiro ainda estava mais jovem do que quando tinha morrido. É bem macabro. Aqueles dois homens, então, acharam que deveriam queimar aquele corpo, mesmo porque ele tinha pedaço dos cadáveres nos dentes e nas unhas. Então, eles achavam que queimando aquilo se resolveriam assim os problemas daquele cemitério. Eles levaram o corpo do ex-coveiro bem profundo, sabe, do cemitério, atrás da casa de Joel, e encharcaram aquele corpo de gasolina. Jogaram também os pedaços, né, dos corpos que estavam com ele e atearam fogo. E assim que o fogo começou a queimar aquele corpo, o corpo começou a se contorcer e a grunhir alto e feio, igual a criatura enquanto queimava. Depois de queimar, eles jogaram as cinzas em um grande rio da região. Joel e o jovem policial fizeram um pacto de silêncio e simplesmente disseram ao delegado e à secretária do prefeito que tinham resolvido o problema do cemitério. Naquele mesmo dia, Joel pediu demissão daquele trabalho e nunca mais quis nem chegar perto de um cemitério. Ele ficou mesmo muito traumatizado. Mas, mesmo o coveiro sendo outro, nunca mais aconteceu algo parecido naquele cemitério. Bom, não aconteceu que se saiba no local, né? Essa história foi conhecida porque, por ter pesadelos constantes depois do ocorrido, o jovem policial, que na época já não estava tão jovem, acabou desabafando com a sua esposa, que acabou contando para a mãe dela, que na época contou para minha avó, que nos dias de hoje contou para mim. E eu fiquei tão impressionada e assustada com essa história, Angel, que resolvi relatar a você, para você contar no seu canal. Pode contar que os nomes que aparecerem já foram trocados. Até mais! Dadas as informações, vamos ao primeiro relato de hoje, que é de lobisomem. O interessante é que foi gravado até por um repórter famoso. O primeiro nome dele é Gil. Se vocês quiserem saber o nome do repórter, vai no Caso de Assombração 2, que vocês vão ver o relato lá, tá? O lobisomem de Vila Jaguara. Os registros mais remotos sobre lobisomens no Brasil remontam a meados do século XVI, quando as primeiras expedições jesuítas no Brasil aqui vieram. Segundo a lenda popular, a freira espanhola Teresa Rubio Mondragón teria ficado grávida de um clérigo e ameaçada de ser separada do seu filho quando ele nascesse e ser desgregada para alguma colônia espanhola. Resolveu então pedir socorro aos padres jesuítas portugueses e fugiu do Brasil. Vivendo entre os padres jesuítas na província de São Paulo, mais especificamente no pátio do colégio, ela deu à luz a seu filho, que viveu normalmente naquela aldeia até completar 17 anos. Ao completar esses 17 anos, começou a desaparecer em noites de lua cheia e voltar na sequência com as roupas toda em farrapos.
Durante o desaparecimento do jovem, sempre se encontravam cadáveres mutilados pelas matas da região. Ainda, segundo o relato dos índios guaranis, os mortos foram vítimas de uma criatura que parecia um enorme lobo negro que atacava qualquer pessoa que usava algo de cor vermelha ou parecido com as cores da bandeira da Espanha. Como começaram a levantar suspeitas sobre seu filho, Teresa Rubio Mandagron e seu filho se refugiaram para as matas do oeste, próximo à grande montanha, o Pico do Jaraguá. Pois bem, agora estamos na década de 1970. Bom, lá atrás, né, meus aterrorizados? Próximos à grande montanha da mística Vila Jaguara, de 1923. No quarteirão formado pelas ruas Altamira do Paraná, Antônio Bracerena e Michel Haddad, na Vila Nova Jaguara, distrito da Lapa, zona oeste, capital São Paulo. O popular Cebolão, na verdade, trata-se do complexo viário Heróis de 1932, um conjunto formado por pontes viadutos na região de encontro entre os rios Tietê e Pinheiros, interligando a Marginal Tietê e a Marginal Pinheiros e a rodovia Castelo Branco. Suas obras se iniciaram na região no ano de 1976 e o complexo foi entregue em 9 de julho de 1978, sendo realizado em parte pela CBPO, Companhia Brasileira de Projetos e Obras, que durante este período manteve alojamentos para os seus operários no canteiro de obras localizado próximo à Ponte dos Remédios, a Ponte Carmen Fernandes Neves. Muitos operários nordestinos trabalharam no complexo Cebolão, entre eles Sebastião Assis da Silva, um jovem pernambucano que veio a São Paulo emprestar a sua força de trabalho ao projeto paulista. Com 23 anos de idade, Tião, como era conhecido, era um sujeito de cerca de 1,80 m de altura e pesava por volta de 80 quilos. Segundo os seus companheiros, era um sujeito muito vaidoso e orgulhava-se do seu físico avantajado. Nos finais de semana, de folga, Tião adorava jogar bilhar, dançar forró e não abria mão de uma cerveja, é dos meus. E a popular cachaça eu não gosto, nas casas do norte e bares da região. Ainda segundo relatos, ele era uma pessoa de bom comportamento, muito alegre e bom companheiro, mas não se sabe ao certo porque tinha o hábito de andar armado, sobretudo nas noites que saía para se divertir. Tião acostumava frequentar uma casa do norte da região com os seus companheiros na proximidades do alojamento, perto do campo do Fluminense, atual CDC Vila Jaguara, onde tinha mesas de bilhar. Sempre acontecia um forró nas noites de sexta para sábado e também nas noites de sábado. Numa dessas noites, conversava animadamente no bar com outros operários quando um deles reclamou que alguém pegou algumas de suas roupas que estavam secando no varal, as rasgou e espalhou-as pelo terreno do canteiro de obras. De pronto, um colega do Ceará que estava no grupo assim falou: "Pode acreditar que foi o Peludo."
Ele não gosta de ver roupas de cor vermelha balançando no varal e costuma rasgar tudo com os dentes. Ele não é coisa de Deus e sempre aparece nas noites de lua cheia. Eu ouvi falar que aqui tem um peludo que se esconde no matão. No passado da Carola e o atual Parque Municipal, Vila dos Remédios, segundo o povo daqui dessas bandas, fala que ele é filho de um padre com uma freira que morava por aqui. Outros dizem que ele é o 7º filho de uma antiga família que vive na rua Agrestina. Tião, que naquele dia vestia uma camisa de cor vermelha berrante, tirou o revólver calibre 38 de 6 tiros da cintura e colocou sobre o balcão e disse aos colegas: "Oxi, pois se eu encontrar um peludo desses aí, eu acabo com a raça dele, com este pau de fogo velho aqui. Aqui que não falha na mão de um cabra macho." Outro colega que prestava atenção na conversa assim alertou o Tião: "Oxe, moço, não dá para derrubar peludo com um arrebite de chumbo, não. Para derrubar o danado carece de arrebite de prata e o bicho é arretado. Difícil de acertar. Ele tem pacto com coisa ruim." Tião então retrucou: "Ô tchê, tu não tá botando fé no berro desse cabra aqui não? Pois tá pra nascer um bicho assim que vai ficar em pé na frente do Tião. Mainha me criou com rapadura e leite de cabra. Aqui tem é macho de verdade." A noite estava muito animada. Era dia de vale e o bar ficou lotado para o forró, que se seguia pela madrugada dentro. Segundo relatos, naquela noite de lua cheia, Tião foi o último a sair do bar e praticamente foi sozinho embora, quando o dono do bar resolveu encerrar as atividades e baixou as portas. Quando amanheceu perto dali, na mesma rua em que ficava o bar, podia-se observar uma multidão de pessoas em torno de um corpo sem camisa, estirado no chão. Não era para menos. Esse era um caso raro na Vila Jaguara. E além do mais, ali estava ninguém mais, ninguém menos que Gil, nascido em 1940 e viveu até 2018. O maior repórter policial de todos os tempos, em carne e osso. Gil era uma lenda viva do rádio e seguramente a maioria das pessoas que vieram até de bairros vizinhos vieram ali apenas para ver a lenda viva da época, Gil, repórter policial, que dali mesmo rodou a matéria sobre o mistério daquela morte violenta. Quem teria assassinado Tião, o lobisomem de Jaguara? Bem, esta versão chegou a ser publicada na época no jornal Notícias Populares. O corpo estava muito machucado, cheio de rasgos e perfurações, e curiosamente não havia manchas de sangue, nem no corpo e nem pelo no chão. Ainda de terra naquela época,
Ao lado do corpo havia um revólver com 6 cápsulas de balas de 38 deflagradas e mais nada. Aquele era o corpo de Sebastião Assis da Silva, morto naquele mesmo local. Segundo a polícia técnica, sabe-se lá por quem ou pelo que, já que as feridas no corpo mais pareciam com mordidas e arranhões profundos. Ninguém viu ouviu nada naquela madrugada, e o caso foi arquivado como homicídio doloso e executado com requintes de crueldade. Porém, por autoria indeterminada. O único pertence de Tião que não foi encontrado foi sua camisa vermelha. Seu relógio de marca Oriente de visor verde continuava em seu pulso, assim como sua carteira de documentos, que ainda estava em seu bolso com boa parte do vale que recebera naquele dia, sendo, portanto, descartada a hipótese de morte em razão de latrocínio. A hipótese mais provável formulada pela polícia foi a de que Tião possivelmente teria se envolvido em alguma desavença e teria sido vítima de uma emboscada. Entre os populares, o valente Tião teria sido vítima do Peludo, apontado como evidências à noite de lua cheia, numa sexta-feira ainda. E o fato da camisa de Tião jamais ter sido encontrada. Ao certo, nunca saberemos exatamente o que aconteceu ao jovem cabra macho Tião. E muitos dizem que a história não passa de produto do imaginário local, como sempre, né? Tudo que não dá para ser explicado, meus aterrorizados, é imaginação. Ai, fê. Entretanto, coincidência ou não, o Parque Municipal de Vila dos Remédios, Matão ou Mato da Carola, fica nas costas de um antigo convento de freiras e é a morada de vários seres que há centenas de anos habita aquele pedaço da Mata Atlântica e que a própria razão desconhece. Por Menino Reinaldo, abril de 2022, Vila Jaguara, Distrito da Lapa, Zona Oeste, capital São Paulo, Vila do Coração. Meus aterrorizados, bem intrigante esse relato. Como eu disse, se você for lá no grupo Casos de Assombração no Facebook, tá o nome do repórter tudo direitinho. Nossa, eu fiquei assombrada com isso. E tem gente que ainda duvida, né? Bom, mas não estou aqui para julgar, só para relatar. Bom, agora vamos ao próximo relato de hoje. Relato, conto ou história. Você, meu aterrorizado, decide se acredita ou não. Lembrando que eu, Angel Black, acredito muito no sobrenatural. Bora lá para o próximo relato, também de casos de assombração, por Tatiane Martins. Nome do relato: Gêmeas Idênticas. Eventualmente, todo mundo experimenta a terrível sensação de perda quando um ente querido morre. A morte de um pai é algo que todo mundo passa e é horrível, como uma faca perfurando seu coração. A morte de um irmão ou irmã
ainda pior, especialmente se isso acontece quando você é jovem. Ainda pior do que isso é a morte de uma criança. Sua vida quase para. De alguma forma não é natural. Os pais jamais devem morrer antes dos filhos. No entanto, há uma coisa que é mais dolorosa do que todas as alternativas acima. É a morte de um gêmeo idêntico. Quando seu gêmeo idêntico morre, parece que você morreu também. Minha irmã e eu sempre fomos muito próximas. As pessoas constantemente nos confundiam. Nós éramos gêmeas idênticas. Em vez de ser irritante, foi bastante divertido e nos deu a oportunidade de fazermos muitas traquinagens. Nós sempre nos comparávamos e tentávamos enganar os outros. Mai e Kay e Mai. Era assim que eles nos chamavam. Em casa, compartilhávamos o mesmo quarto e brincávamos no mesmo quintal. Na escola, nós estávamos na mesma sala e saíamos com o mesmo grupo de amigos. Após a formatura, fomos à mesma universidade e fomos colegas de quarto no dormitório dos campos. Nós até nos apaixonamos pelo mesmo cara, o que era muito estranho. Bom, meus amores, vou pedir desculpa pelas vozes que estão saindo no vídeo. É que tem gente aqui em casa, lá do lado de fora, e se eu não gravar agora, não vai dar tempo de eu colocar à noite para vocês, tá bom? Eu agradeço a compreensão de todos, mas não tem como eu fazer o povo parar de falar alto, tá? Me desculpa e eu vou prosseguir aqui com o vídeo. Mas, então, nos apaixonamos pelo mesmo cara, o que era muito estranho, mas ele finalmente escolheu ela, não eu. No entanto, ele ainda conseguia me confundir com a minha irmã, quase todos os dias, o que sempre nos divertia. Eu nunca tive muita sorte com os homens. Ela era a atraente. Apesar de parecermos exatamente iguais, ela de alguma forma tinha uma personalidade mais atraente. Ela sempre foi popular. Logo depois de se formar na universidade, ela se casou e, pouco tempo depois, tiveram um bebê que me fez uma tia. Agora minha irmã tinha 2 pessoas que a amavam e eu não tinha nenhuma. Ela sempre foi a sortuda mesmo. As pessoas dizem que se um gêmeo idêntico está com dor, o outro gêmeo pode senti-la também, mesmo que esteja a centenas de quilômetros de distância. Não acreditem, isso não é verdade. Minha irmã nunca experimentou a minha dor. Ela nunca conheceu o tumulto que estava me devorando por dentro. Ela estava alheia a tudo o que acontecia comigo. A vida dela sempre foi de sucesso em sucesso, mas a minha sempre fora de controle. Ela estava feliz e eu deprimida. E quanto mais feliz ela ficava, mais a minha depressão aumentava. A depressão era quase esmagadora e eu nunca sentia a dor dela também. É estranho olhar para o seu próprio túmulo, o lugar onde você sabe que um dia será enterrada, e ainda mais estranho se ver em uma fotografia, em uma lápide com as datas de seu nascimento e morte gravado abaixo dela. May Phillips, nascida em 21/4/1986, falecida em
21/1/2016, amada filha e querida irmã, nenhuma palavra é verdadeira. Já passavam das 2 da manhã quando o telefone começou a tocar. Meu marido rolou na cama e gemeu. Eu me compus e atendi o telefone. Em uma voz sonolenta e arrastada eu disse: "Olá." Havia uma voz de homem do outro lado. "Kay Phillips?" ele perguntou. "Sim," eu respondi. "Desculpe-me por ser eu a contar a você, mas tenho notícias terríveis. Sua irmã, May, foi encontrada sem vida há 2 horas. Precisamos que você vá até o necrotério e identifique o corpo. A vida chega a um impasse. O tempo para. Uma parte de você se foi para sempre. Isso é o que significa ser um gêmeo?" Eu não chorei. Eu ainda estava em estado de choque. Eu simplesmente não conseguia expressar meu sofrimento através de lágrimas. "Como tudo isso aconteceu?" perguntei. "Ela foi assassinada," disse o policial, "apunhalada 10 vezes no peito. Nós a encontramos em um beco na esquina do escritório onde ela trabalhava." Daí as lágrimas começaram a correr pelo meu rosto. Eu estava chorando tanto. Eu mal podia dizer ao meu marido o que tinha acontecido. Na manhã seguinte, fui até o necrotério e identifiquei o corpo da minha irmã. Era ela, claro! Como eu poderia deixar de identificá-la? Nós tínhamos os mesmos braços, as mesmas pernas, o mesmo corpo, o mesmo rosto. Era como olhar para mim, deitada em uma mesa fria no necrotério, totalmente nua, apenas com um lençol para me cobrir. Depois, a polícia quis me fazer perguntas, algumas perguntas. Eles haviam descartado o roubo como motivo. Eles disseram que quem a matou teve um motivo para isso, que a queria morta. Ela foi esfaqueada 10 vezes no coração. E a única coisa que levaram foi o celular dela. "Então, você diz que a última vez que viu sua irmã foi há 2 semanas?" perguntou o detetive. Eu balancei a cabeça afirmativamente. "Nós não estávamos nos falando mais," eu disse. "Ela estava com raiva de mim e ela não queria falar comigo. Estava sempre com raiva de mim e eu não sei o porquê." "Então, nas últimas 2 semanas você não conversou por telefone? Você não marcou nenhum encontro?" Eu balancei a cabeça negativamente, incapaz de dizer as palavras. O detetive ficou um pouco surpreso ao saber que não éramos apenas irmãs, mas também gêmeas, idênticas. Ele se perguntou se havia uma chance de o assassino ter nos confundido e acidentalmente ter matado a irmã errada por engano. Isso complicaria ainda mais as coisas. Isso significava que haveria o dobro de suspeitos. Um crime, mas 2 vezes mais difícil de se resolver. "Você conhece alguém que queira prejudicá-la?" perguntou ele. "Não," respondi. "Ninguém. Eu não tenho nenhum inimigo." Tempos depois, deixei a delegacia e entrei no meu carro e fiquei lá por um tempo. Não houve lágrimas. Eu só queria rir. Eu peguei meu telefone e passei as mensagens de texto.
De Kay. Claro, posso te encontrar hoje. Que tal depois que você sair do trabalho? Deletar. De Kay. Estou do lado de fora do seu escritório, onde você está. Deletar. Ela foi enterrada em um túmulo com o meu nome. Nossos nomes foram as únicas coisas que nos distinguiriam. Agora não há mais nada para nos diferenciar. É tão engraçado, tão engraçado, tão engraçado. Meu marido está dormindo pacificamente na cama a meu lado, sem saber que sua esposa está morta. Deve ser um dia triste, mas parece o primeiro dia do resto da minha vida. Desculpe, Kay. Às vezes é necessário fazer sacrifícios para obter as coisas que por direito pertencem a você. Você tinha tudo e agora tudo pertence a mim. Mas você sabe o que eles dizem? Mesmo que os gêmeos sejam idênticos, há sempre algo que os distingue. Minha filha está deitada no berço, mas não vai dormir. Ela continua me encarando e há um olhar estranho no rosto dela. Sei que ela sabe que tem algo de errado. Ela sabe quem eu realmente sou. Ela é a única que sabe. Mas ela não pode contar a ninguém. E quando ela tiver idade suficiente para falar, ela vai esquecer que eu não sou você. Eita, que aterrorizante! Caramba! E aí, meus amores, mataram a saudade dos antigos do canal? Eu viajei junto com os relatos. E já deixo aqui um pedido. Quem mandou o relato pode estar mandando mais relato pra gente. Meus aterrorizados, não saiam desse vídeo sem deixar o gostei. E você que caiu de paraquedas aqui, que não faz parte da família Angel Black Contos de Terror, o que está esperando para se inscrever e fazer parte dessa alcateia aqui? Você vai adorar e para mim será uma honra ter você aqui conosco. Vem! Também compartilhem com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Vamos deixar, desculpem-me, nossa família enorme. Vamos dominar o mundo. Brincadeirinha. Vamos deixar o canal bem forte, galera. Eu conto com vocês para isso. E se você quiser continuar recebendo notificações do canal, vai lá no sininho das notificações e ó, dá aquela dedadinha na opção todas. E aí, toda vez que tiver conteúdo aqui no canal, você num flash, bum, será notificado. Meus amores, se você tem um relato, um conto, uma história para estar compartilhando com a gente, será muito bem-vindo. E se você quiser manter a sua identidade em segredo, igual um super-herói, ou seja, se quiser se preservar e preservar os demais envolvidos no relato, desculpe a brincadeira, basta que você peça isso quando enviar o relato e eu garanto o seu anonimato. Sua integridade é muito importante para mim, falou? O e-mail do canal é luçonjavermelha@gmail.com. Tudo em letrinhas minúsculas estará anexado na descrição desse vídeo. Ah, deixa eu falar aqui. Na descrição do vídeo tem muita coisa legal, hein? Basta que você dê uma explorada que você vai achar algo que você vai gostar. Também tem as playlists do canal com muito vídeo, muito relato, muitas histórias de terror. Vai lá, você vai achar algo que você vai gostar. Bom, se você não tiver medinho, vai lá. Agora, eu vou pedir para vocês estarem prestigiando os outros canais da Angel. Tem a Angelzinha contando historinha para os pequenos. Tem o canal de diversidades, de contos, casos criminais, enfim, diversos assuntos. E
também o canal Viajando no Tempo no plano físico e também no plano astral. Um canal criado para minha, para sua, para nossa elevação espiritual. Eu espero você lá de braços e coração aberto. Meus amores, agora eu quero agradecer a vocês por estarem sempre comigo, de mãos dadas, não soltarem a minha mão. Obrigado mesmo, vocês são muito especial. Um beijo cheio de amor e carinho no coração de todos vocês, meus inscritos, meus eternos aterrorizados. Quero agradecer também a todos os canais parceiros, grupos e páginas que me ajudam na criação e divulgação do meu trabalho. Meus amores, vou parando por aqui, já deixando com vocês o meu coração, pois ele já é de vocês, vocês moram aqui dentro e não pagam aluguel. Boa noite, meus aterrorizados, tenham bons sonhos, até o próximo vídeo, e eu aqui amo vocês demais. Fui!